nossa busca, o nosso desafio de palavra, oração e jejum. E hoje eu gostaria de começar falando, como eu disse, que eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Nosso Deus, Ele é um Deus trino. Aquilo que a Bíblia revela sobre nosso Deus, ela mostra que o nosso Deus é trino, 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas uma só essência, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Quando eu estive na casa dos irmãos, aliás, depois, ao final, quero ver se algum irmão, para a gente continuar aquele trabalho, nas casas. Eu já estive na casa dos irmãos e já falamos sobre esse assunto, que é um assunto básico da nossa fé, mas ao mesmo tempo é um mistério e é profundo. Mas quando eu estive na casa dos irmãos, nós falávamos sobre isso, nós mostramos que isso quem revela é a palavra de Deus. E tinha que ser assim. Aliás, tinha que ser não, é assim. E na casa dos irmãos nós fomos um pouco mais a fundo, mostrando que a necessidade de ser 3 pessoas, mas um só Deus. O que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. Cada um na sua função, um só Deus, uma só essência. E sendo 3 pessoas, Ele realmente, Deus é independente de qualquer coisa, inclusive da sua própria criação. Se Ele fosse uma pessoa só, Ele, tendo todo o amor que Ele tem, mas se Ele fosse uma só pessoa, Ele necessitaria da criação para expressar esse amor. E se Ele necessitaria, então Ele dependeria da criação de nós para expressar esse amor, se fosse uma pessoa só. Então deixaria de ser Deus. Mas como é 3 pessoas, um só Deus, 3 pessoas, entre as 3 pessoas há uma unidade e que não necessita nem da criação para expressar tudo o que Ele é. Mas pelo seu grande amor Ele quis fazer a criação. Nós falamos isso na casa dos irmãos. Vocês lembram que eu falei alguma coisa sobre isso, né? É lógico que é uma coisa profunda. E hoje eu gostaria de falar do Espírito Santo, porque a Bíblia é que revela isso. A Bíblia é quem, ou seja, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, nós devemos dar crédito, porque foram escritas por homens e algumas coisas citadas por mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. E eles testemunharam da própria experiência deles com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua vivência com Deus, e escreveram, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, deixaram escrito. Então toda a Escritura é para nós, e ela é testemunha. Gozado, quando eu falo da palavra de Deus, antes de entrar naquilo que a palavra de Deus revela sobre o Espírito Santo, eu já tive pessoas que me questionaram sobre a Bíblia. Falaram, a Bíblia é só um livro. A Bíblia, como é que você vai acreditar na Bíblia? A Bíblia, não sei o quê, e questionando. E até hoje a pessoa questiona. Até hoje. Se você quer ver a pessoa questionando sobre a Bíblia, vai lá na internet, está cheio de gente questionando. E está cheio de gente respondendo também. E eu acho interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa respondendo da seguinte forma: você não acredita no testemunho das Escrituras? De homens
de Deus, mulheres dando testemunho de Deus, das suas experiências, e não foi só um, foram muitos. Aí essa pessoa falou: então me diga uma coisa, que dia você nasceu? A pessoa falou: nasci tal dia, do mês tal, do ano tal. Mas quem me garante isso? Não, aqui o meu documento, aqui ó, está falando esse dia, esse mês, esse ano aqui ó, meu documento. É esse documento? Mas que autoridade tem esse documento aí? Aí começou a questionar, começou a falar: não, porque isso aqui foi emitido por um órgão oficial que as pessoas dão sua autoridade a ele, porque os órgãos do Estado, quem deu autoridade para eles, quem foi? Os nossos, certo? Mas como é que ele pode garantir que você nasceu? Ele estava lá, por exemplo, a pessoa que emitiu esse documento estava lá quando você nasceu? Não estava lá. Então, como é que você pode acreditar nele se ele não estava lá? Não, é porque ele acreditou lá nos médicos, nas pessoas, na minha mãe que estavam lá, falando de mãe, né? Na minha mãe que estava lá quando eu nasci, naquele dia, naquela hora, assim. Então teve mais pessoas. Então, veja só, queira ou não queira, você precisa acreditar em testemunhos idôneos. Se você nasceu no hospital, não tinha só o médico e a sua mãe, tinha enfermeiros, tinha ajudantes, eles que deram toda a assistência, e eles foram testemunhas. Se todos eles estão falando que você nasceu ali, então, testemunha a Bíblia diz testemunha de 2 ou 3, você tem que dar crédito. Então você não viu o seu nascimento, você necessitou dar crédito a algumas pessoas que falam a mesma coisa, necessariamente. E a Bíblia? São muitas pessoas que falam da experiência com Deus. Aliás, Adão, pensa bem, até Adão, ele não viu nada ser criado, viu? Mas Deus falou para ele, e Deus é verdadeiro: eu que criei tudo isso. E ele deu crédito a Deus. E quando nós damos créditos a pessoas idôneas, é verdadeiro. A Bíblia tem pessoas que tiveram experiências com Deus e resolveram escrever. Agora, a maravilha de tudo isso é que quando você lê a Bíblia, entende, aceita, dá crédito e põe em prática valores e princípios da Bíblia, você tem uma experiência com Deus. Aleluia! E isso é valoroso por demais. Então, e é a Bíblia que agora nós somos, nós que cremos, nós temos testemunho de que isso é verdade, de que Deus realmente Ele existe e criou todas as coisas, de que Jesus nos salva. Aleluia! E tudo isso, Jesus veio e fez a obra de salvação, mas Ele deixou outro testemunho para agir em nós, sempre apontando para Jesus Cristo. E quem tem essa função de agir em nosso espírito é o Espírito Santo. O nosso espírito tem que ter a ligação com o Espírito Santo. Eu vou ler aqui alguns textos, Lucas 24, 49. Depois vou ler outro texto. Primeiro Lucas 24, 49, que o próprio Jesus está falando. O próprio Jesus está falando
E está falando da promessa da palavra de Deus. E ele, como Senhor, ressurreto, aqui ele tinha toda a autoridade, porque ele tinha morrido e tinha ressuscitado já. E chega e ele fala para os discípulos, eles falam assim, 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, aleluia. Mas antes, como ele estava com os discípulos, antes de estar ressurreto, lá em João 14, 16 e 17, ele já tinha falado dessa promessa do Pai. Porque ele prometia outro consolador. Jesus estava consolando os discípulos, mas ele iria morrer na cruz e ressuscitar e ascender. Mas ele deixaria outro consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! O Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Eu não coloquei aí, mas só para lembrar, quando se cumpriu de forma plena Atos capítulo 2, Vou ler aqui de 1 a 4, capítulo 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aparecendo distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é Deus, uma das pessoas da Trindade Santa. Ele, o Pai e Jesus, em essência são um, mas eles são três pessoas. Esse é um ponto que a Trindade Santa se torna pessoal. Por que pessoal? Porque, como eu disse o texto, o Espírito Santo habita com vocês e está em vocês. E como que ele habita e está? Através do seu Espírito. É Espírito com Espírito. Por isso que Jesus lá em João 4 ele fala: os verdadeiros adoradores adoram em Espírito. É o seu Espírito ligado ao Espírito Santo em adoração a Deus. Aleluia! Ele é ativo para aqueles que creem, ou seja, somente tem ligação, comunhão. Domingo passado eu falava da oração em secreto, para ter comunhão com Deus. É comunhão com o Espírito Santo. Para ter essa comunhão, só quem creu em Jesus Cristo, só quem foi salvo é que tem essa comunhão. Tanto que está escrito lá, eu marquei aqui em Romanos 8, ele fala sobre isso. Romanos 8, 16, ele fala assim, isso é uma maravilha. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, nós sentimos o Espírito Santo. O salvo, ele sente a presença do Espírito Santo. Mas às vezes parece que eu estou longe. Porque você se desligou um pouquinho. Mas se ligue em Deus. Busque Deus. Você vai sentir esta ligação. Eu lembro da minha experiência
conversão, quando eu aceitei a Jesus Cristo, pela primeira vez, quando eu senti a presença do Espírito Santo, é algo totalmente diferente, não é emoção. Se bem que quando você está cheio do Espírito Santo, você pode expressar emoção, sim, mas não é emoção, porque você pode ter outras emoções. Não é uma euforia passageira, uma euforia porque aconteceu algo feliz com você. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, é algo que te enche e preenche de tal forma que aquele momento quando você busca Deus e você fica cheio do Espírito Santo, parece que os questionamentos, as perguntas perdem o valor. Parece que as coisas deste mundo perdem o valor. Mas é necessário esta busca uma vez por semana, sim, todo dia. Não é uma vez por semana, não, todo dia, diariamente, essa busca que nós nos desafiamos, palavra, oração, e aí sim o jejum com uma frequência, jejum com determinada frequência. Então ele reside, como disse o texto. E uma das coisas que o Espírito Santo sempre vai fazer conosco e vai nos incentivar a fazer também é apontar a salvação em Cristo, é apontar a Jesus Cristo. Como o texto lá de João fala, né? Ele me glorificará. O Espírito Santo vai glorificar a Jesus pela obra que ele fez de salvação. E nós, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, e nós temos a oportunidade, nós queremos falar de Jesus Cristo para alguém, falar do Evangelho, falar da salvação. Está em nós querer falar. Então, esse é uma boa parte do ministério do Espírito Santo em nós. Apontar Jesus Cristo. Apontar Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, a função dele é estar ligado a nós, nos sustentar espiritualmente, nos revestir de poder. Lembra que nós lemos lá em Lucas, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Quem vai nos revestir de poder? O Espírito Santo. Quem? De novo. Vamos falar todo mundo, o Espírito Santo? O Espírito Santo. Então, ele sempre está apontando a Jesus, está servindo ao Senhor Jesus, servindo ao Pai que enviou o seu Filho. Então ele é inferior? Não. Essa é a função dele. É função. Não inferioridade, mas é o trabalho do Espírito Santo. Então cada pessoa da Trindade exerce sua função, né? Pai e outros, as coisas, mas o Espírito Santo e o Filho estavam lá. O Filho, ele teve que assumir a forma de homem para vencer a morte no nosso lugar, aleluia. E ele deixou o outro Consolador, o Espírito Santo, para exercer esta função, apontar Jesus Cristo, nos ajudar na nossa santificação, nos ajudar a vencer as tentações que estão neste mundo. Irmãos, não é fácil, olha, não é fácil estar no mundo e não ser do mundo. Por quê? O próprio Paulo, ele fala lá em Romanos 7, né? O mal está aqui, está na carne. Então, a minha mente quer fazer a vontade de Deus, mas às vezes o mal está aqui e não quer deixar. Então, o mal que eu não quero fazer, esse faço, e o bem que eu quero fazer, não faço. E eu tenho essa luta dentro de mim. Paulo tinha luta dentro dele. E essa mesma luta temos nós.
Então é através do Espírito Santo da nossa busca que nós nos santificamos e conseguimos forças para resistir ao mal. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o diabo, o mundo de jaz e maligno, ele tenta de qualquer maneira estar sempre nos convencendo a abandonar a fé, a abandonar Jesus. Ou se ele não consegue fazer com que a gente abandone, a gente pensa em abandonar, mas ele quer nos enfraquecer na fé. Como? Com tentações, com más notícias, com medo. Por exemplo, ligue a TV, ligue o rádio sobre notícias. Eu quero ouvir algumas notícias do que está acontecendo no mundo. As notícias, elas vêm, como é que elas vêm para nós? Elas vêm nos colocando para cima ou colocando para baixo? É sempre para baixo. Sempre para baixo. Aconteceu uma notícia boa ali, mas em seguida eles vêm com outra notícia que abaixa a notícia boa. Todo mundo é isso. Mas se a gente ficar ligado nisso, a gente acaba entristecendo, a gente acaba enfraquecendo. Por isso que nós precisamos todo dia palavra, oração e frequentemente jejum, para nos fortalecermos. E a pessoa do Espírito Santo é que faz esse trabalho. E quando nós estamos orando, peça. Primeira coisa, Espírito Santo, venha, fale comigo. E aí você começa a orar, peça perdão dos pecados, agradeça a Deus por dia, e peça sempre a presença do Espírito Santo. Você vai trabalhar? Senhor, cubra-me com teu sangue. Espírito Santo, toma conta de mim, da minha casa, dos meus queridos, do trabalho. É função do Espírito Santo. É função. Então, por quê? É Ele que tem comunhão com o nosso Espírito. Então, vendo algumas questões importantes. O Espírito Santo é que dá poder. É que do alto sejais revestidos de poder. Poder do alto. Poder para resistir às questões espirituais do mal. Ele habita conosco. O Espírito Santo habita em nós, como foi falado aqui em João 14. A comunhão do cristão é com o Espírito Santo, e ela é constante. Se você é salvo, essa comunhão é constante, a ligação está lá. Às vezes você não sente muito, porque você está distraído com alguma coisa, mas ela está lá, a ligação. A partir do momento que você lembra, fala, ô Espírito Santo, aí você começa a sentir. Ela é uma ligação constante. Outra coisa que a gente tem que falar e tem que abordar muito fortemente com relação ao Espírito Santo é que é através do Espírito Santo, por causa dessa ligação com o nosso Espírito, conosco. O Espírito Santo ensina-nos as coisas. Ele ensina, ele nos inspira para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, para poder ler a Bíblia e ter um entendimento espiritual. Para em situações difíceis do seu dia a dia, você fala, e agora essa situação, o que eu faço? Espírito Santo, me ajude. Ele vai te ensinar de uma forma de você agir para que dê tudo certo. Ou você tem que confiar, confie nele. Então o Espírito Santo ele também ensina. Tanto que Jesus falou, olha, quando vier o Consolador, que o meu Pai vai enviar, vocês vão ser levados às autoridades, mas não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque é o mesmo Espírito que vos fará lembrar.
Lembra desse texto? Agora, vamos lá. Ele vai. Tudo aquilo que você sabe sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre a palavra, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. E vai aplicar corretamente. Mas para ele poder te lembrar, o que tem que ter acontecido primeiro? Você tem que ter lido. Você tem que ter lido, você tem que ter buscado. E ele vai te ensinar como usar todos os valores e princípios da palavra de Deus, seja qual situação você estiver. Eu lembro uma vez, eu trabalhava lá na GE, mais de 20 anos atrás. Eu estava numa situação que tinha dado problema lá num equipamento, num forno, que eu fiquei praticamente a Páscoa, quinta, sexta, sábado, só consegui resolver no domingo, na Páscoa, não lembro agora do que era. E estava dando problemas num determinado equipamento, que era um instrumento eletrônico, que era a minha parte, numa programação do equipamento eletrônico. E a gente não conseguia acertar, deu defeito, consertando, daqui a pouco deu de novo, e a gente estava tentando acertar. E o equipamento era um forno industrial, e a gente chamava forno de alívio de tensão, porque lá era equipamento pesado, então tinha muita solda. E toda vez que você solda metais grandes, não um pedacinho de metal, coisas grandes, sem brincadeira, praticamente da altura, motores da altura dessa. E esse forno, e a abertura dele era 10 metros por 15, acho que por 7 ou 8. Não era pequeno, era tamanho maior que isso aqui. E então esse forno, você tinha que pôr a peça que foi soldada, as peças enormes. Tem que pôr dentro do forno a 600 graus. Para quê? Aquela solda tinha que dar um alívio na tensão mecânica. Então aliviava e conseguia fazer. A peça não empenava, vamos dizer assim, quando fosse montar. As peças não empenavam. Deixa eu ver, vai ver o que é. De queimar? Não é daqui, não. E eu lembro que eu fiquei aqueles dias tal, e não conseguia, sábado. Aí quando eu fui embora na sexta-feira santa, parece que estava funcionando, mas de sábado chamaram de novo, eu fui lá no sábado. Aí eu falei, vou ter que voltar no domingo de manhã. E agora? Eu ajoelhei. Mas, Senhor, ó Espírito Santo, mostra o que temos que fazer para resolver esse problema. Porque está todo mundo ali em cima de você, né? É um equipamento importantíssimo da empresa. Domingo, acordei, cheguei lá às 7 horas da manhã. Irmãos, vocês não acreditam? Não, vocês vão acreditar porque eu estou dando testemunho aqui. 9 horas estava resolvido o problema. Foi, passou, funcionou a semana inteira, o mês inteiro. A quem ensinou? Eu clamei, Espírito Santo, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí ele falou, mexi no negócio aqui. Vou tentar isso aqui. Pronto. Funcionou. Então o Espírito Santo, ele ensina também. Ele ensina. Não sei se você é bom mecânico, aqui. Você é bom mecânico? Entende um pouquinho? Tem que entender para... Eu dou minha chave.
Mas sempre que você tiver, está lá, se que precisar, Espírito Santo. E os céus, as máquinas lá que dá aqueles defeitos que você fica doidinho. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Os enfermeiros de plantão, está com um paciente lá que está difícil, não sei o que, tal. Espírito Santo, abençoa esse paciente. Não importa o que você fizer, peça para o Espírito Santo. E às vezes nós temos que pedir paciência e força. Se você vai precisar de paciência, peça. Espírito Santo, me dê paciência que eu estou sem. E às vezes é necessário. Mas uma outra coisa que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que eu acho isso maravilhoso. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Oh, glória! Um pouquinho depois do texto que eu já li aí, Romanos 8, ele fala que o Espírito Santo, ele fala Paulo está explicando a obra intercessória pelos salvos. Somos nós. Quem é salvo aqui? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você é fraco em alguma coisa? Nem pastor, em muita coisa. Tá, mas o Espírito Santo te assiste nisso também. Porque não sabemos orar como convém. Às vezes nem se orar tem competência, né? Mas o mesmo Espírito intercede por nós de tal maneira como gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele intercede por nós. O Espírito Santo. Se você fala em línguas, quando você estiver no seu momento de oração diária, ore em línguas também. Porque às vezes, como em outro texto fala aqui, meu espírito às vezes, eu não sei o que orar e tal, eu não sei o que orar, minha mente. Mas começa a falar em línguas, o seu espírito, ele ora bem. Ele vai ser exato naquilo que é necessário. Ora em línguas. Quem já teve experiência de orar em línguas aí? Deus, glória a Deus. Faça sempre. Faça sempre. O Espírito Santo, ele está nos dando essa cobertura e supre às vezes, eu vou usar uma palavra forte, às vezes até a nossa própria ignorância, né? Nossa própria ignorância com relação às coisas. O Espírito Santo supre. Aleluia, ainda bem, senão a gente estava mais do que frito, né? Literalmente, né? E finalmente eu quero falar aqui de uma questão, ou de duas, que vão estar juntos, né? O Espírito Santo produz santificação e nos dá dons espirituais. É através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Ele é que concede as capacitações que o Espírito Santo nos dá, portanto, elas são para nós executarmos melhor a obra de Deus. Para você fazer a obra de Deus melhor, para você pregar melhor, para você falar de Jesus melhor, para você ser uma pessoa melhor. É Ele quem te capacita. Então, meus irmãos, nós não podemos, quando nós formos buscar a Deus, orar, não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós constantemente. Ele está ligado ao nosso espírito e Ele que nos dá o dom do Espírito Santo, esta dádiva para nós podermos usar no quesito para a nossa santificação e vida espiritual e também para exercer a obra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, isso só para quem é salvo. Quem é salvo aí? Tem salvo.
E isso só acontece, por isso que nós precisamos falar de Jesus. Que o Espírito Santo só virá para aquele que ouvir a palavra, entender, aceitar no coração e pôr em prática. Qual é o pôr em prática? A pôr em prática, se ele ouviu falar de Jesus, ele agora entendeu que ele é um pecador, então precisa pedir perdão. Pedir perdão dos pecados. Aliás, nós, mesmo sendo crentes, nas suas orações, antes de tudo, quando você pedir a presença do Espírito Santo, já entra e fala: Senhor, me perdoa os meus pecados. Perdoa. Depois não esquece de finalizar a oração, depois dos seus pedidos, suas colocações, suas intercessões. Agradecimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui hoje de manhã. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos dar esse mínimo de estrutura para nós podermos levar o teu reino adiante. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é a nossa companhia. O Espírito Santo jamais vai nos deixar. Aleluia. Quem já sentiu aqui o Espírito Santo, dê glória a Deus. Glória a Deus. Então fiquem em pé comigo. E aquele que tem o Espírito Santo. E agora, nesse momento, hoje eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou tentando fazer uma sequência nas nossas pregações para termos uma comunhão maior com o Espírito Santo. Desafiei os irmãos, um desafio de palavra, oração, jejum. Estou falando do Espírito Santo porque é através deles, então, para que nós tenhamos consciência do que a palavra de Deus nos revela, de que é o Espírito Santo quem está conosco, e é Ele quem age através de nós, e nós devemos pedir: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Espírito Santo, eu quero, me abençoe o dia. Espírito Santo, mas eu não posso orar para Jesus? Pode orar para Jesus. Posso orar ao Pai? Pode orar ao Pai. E posso orar ao Espírito? Posso orar ao Espírito. Mas sabe que é o Espírito que está ligado, o Espírito Santo está ligado ao teu Espírito. E eu quero agora pedir para que esta consciência cristã nossa, conhecimento de Deus, todos nós aqui temos, quem já aceitou Jesus Cristo, dê glória a Deus. Todos que já aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, têm a presença do Espírito Santo no seu Espírito. Porém, quando eu estou falando de consciência, eu estou falando de consciência e conhecimento dele, que a gente pode traduzir como comunhão com ele. Mais comunhão, menos comunhão. Mais santificação, menos santificação. Aí nós somos totalmente diferentes. Somos iguais porque nós temos o Espírito Santo conosco. Mas a santificação, o nível de santificação, o nível espiritual, cada um tem o seu. E é dentro deste nível de consciência cristã, de santificação, que cada um tem aqui, diferente um do outro. Eu quero agora orar e pedir para que o Espírito Santo aumente essa santificação, conforme a nossa busca que nós estamos fazendo, conforme as nossas orações, os nossos jejuns, a leitura de coração da palavra, a prática da palavra. Então, de acordo com o nível de cada um, porque cada um tem o seu conhecimento. Não dá para eu colocar 20 se a sua caixinha é de 15.
Mas se você tem uma caixinha de 25 e for colocar um só, aí é pouco. Isso significa que a busca está sendo pequena. O seu tanque de combustível espiritual, ele tem um tamanho. Mas eu quero pedir agora para que o Espírito Santo o encha e o faça aumentar. Amém? Entenderam a oração que eu quero fazer agora? Eu estou usando esse simbolismo. Entendam, por favor, esse simbolismo. O seu tanque espiritual, ele tem um tamanho que não é igual ao meu, não é igual a... Cada um tem o seu. Uns maiores, uns menores, mas não interessa. O que interessa agora é que o Espírito Santo nos encha para que nós fiquemos igualzinho, diz o texto lá, ficarmos cheios do Espírito Santo, e com isso, de tão cheios que a gente vai ficar, a gente expandir. Amém? Entenderam? Entenderam a oração? Então, o que eu quero pedir para o Espírito Santo agora nos encher e expandir a nossa vida espiritual. Amém? Amém? Então entenda-se do jeito que você quiser, tanto como você quiser. Então eu peço agora que você feche os olhos e levante sua mão. A mão direita, esquerda. Crendo que o Espírito Santo está presente e que Ele vai atender esta nossa oração. Ó Espírito Santo, diante da palavra que foi falada aqui, retirada da Bíblia Sagrada, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor habita conosco, que o Senhor nos ensina e está presente aqui. Ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor encha cada um dos teus filhos aqui, incluindo a mim. Encha com o teu Santo Espírito, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, dentro da nossa consciência de fé, que cada um tem aqui, conforme cada um tem. E eu lhe peço, encha, mas não só encha-nos, mas eu peço que permaneça conosco a tal ponto de expandir a nossa capacidade espiritual, a nossa consciência, a nossa santificação diante de Ti. Ó Espírito Santo, eu creio que o Senhor está presente aqui, e eu lhe peço, ouça agora esta nossa oração. Encha-nos com o Teu poder, encha-nos na Tua graça, encha-nos com o Teu ensino, encha-nos com a Tua presença, para que nós possamos, no nosso dia a dia, enfrentar o mundo, a carne e o diabo, e sairmos vencedores e inteiros, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor, ó Espírito Santo sempre está apontando. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti, ó Espírito Santo. Amém e amém. 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 Levante sua mão, aplaudindo. Meus irmãos, nós temos aí, vamos começar aí, parece que vai esfriar um pouquinho hoje, vamos começar o inverno logo, começar o inverno. Mas eu peço para os irmãos não esquecerem desse desafio. Palavra, oração, frequentemente, jejum. Porque ultimamente, muitas vezes, eu sinto isso, que muitos crentes estão esquecendo disso. Mas nós precisamos sempre falar aquilo que a Bíblia nos revela. E ela nos revela que nós precisamos estar firmes nisso. Por quê? Nós estamos numa batalha espiritual. Estamos. Queira a pessoa aceitar ou não, ela está nessa batalha. Contra o mundo, a carne, o diabo. Às vezes nessa carne, nossa carne. Às vezes ela, como Paulo diz, ela luta contra a minha mente, bem que eu quero fazer. Nós estamos nessa luta. E nós precisamos
do Espírito Santo. A luta é grande? É. Às vezes a gente quer ficar num conforto, mas nesse mundo aqui não dá para ficar no conforto, porque a nossa carne, nosso mundinho passageiro, a pior coisa que existe é o sofrimento, né? Sofrimento, dor, seja de que área for, seja físico, seja mental, seja psicológico, enfim. A gente não quer ter muita dor, a gente quer ter o mínimo de dor possível. Mas como somos cristãos, nós sabemos que vamos ter. Então, com a ajuda do Espírito Santo, vamos passar pelas dificuldades, tribulações, dores, sofrimentos, e vamos passar bem, vamos passar com força, e só com a ajuda dele. Então vamos levar esse nosso desafio de oração e jejum, né? Não vamos esmorecer, porque o diabo vai entrar com retaliação, vai entrar com preguiça, vai entrar com um monte de coisa, mas nós não vamos retroceder. Lá em Hebreus está escrito: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas para a conservação da alma. Aleluia! Então levante sua mão, vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, e dentro dessa oração que nós pedimos, vamos seguir em frente. Senhor Jesus, ó Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor ouviu a nossa oração, e vamos sair daqui cheios do Espírito Santo para enfrentar toda e qualquer dificuldade que o mundo vai nos apresentar, a carne, o próprio diabo vai tentar, mas não vai vencer, não vai conseguir. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós, Jesus Cristo, e através do Consolador que Ele deixou para nós vamos enfrentar todas as lutas. No nome santo do Senhor Jesus te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de cada um dos irmãos. Amém e amém. Bom domingo para os irmãos, boa semana, e quarta-feira estamos aí na oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.